Queria agradecer muito o convite feito pelo pastor Elbert. Com muito carinho eu recebi. Aqui é uma igreja que está no meu coração, porque tem muita gente querida, tem família, então a gente atende na hora, né, sempre que é possível para estar aqui, porque é muito bom estar com vocês, além dos vários amigos que a gente tem aqui. Então é um privilégio. Quando eu fui convidado, e depois falando com o Rafael também, que foi super carinhoso nas mensagens e nos combinados, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria com vocês, né? O que a gente meditaria junto aqui nesses dois momentos que a gente vai ter, hoje e depois amanhã de manhã. E eu fiquei pensando numa coisa que talvez seja uma coisa muito que volte nos discursos do ambiente religioso, principalmente quando a gente é jovem, que é o seguinte: quantos de vocês já ouviram alguma coisa do tipo que a gente tem que tomar cuidado com a Babilônia? Alguém já ouviu isso? Não precisa se manifestar, mas eu acho que a maioria de nós. Lá em Apocalipse, inclusive, fala, né, sai dela, povo meu. Sai da onde, diz o texto? Da onde? Ao que Apocalipse está se referindo? Pode falar, tá, gente? Eu gosto de conversar. A Babilônia. E por que Apocalipse se refere à Babilônia? Quando ele fala, sai dela, povo meu. Não sei se vocês lembram, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel tem um sonho, tem uma estátua. Eu não vou ficar falando disso daqui hoje, tá? Só quero começar com vocês aqui. Ele tem um sonho com uma estátua que vai mostrando uma sequência de reinos que passariam pela terra. E essa estátua conta a história do mundo, até o fim, até quando vem a pedra, que é o reino de Deus, e cresce e etc. Qual que é a cara dessa estátua? A cabeça da estátua é de quem? Nabucodonosor barra o quê? Babilônia. Não é à toa que qualquer coisa que seja um plano contrário ao plano de Deus na história do mundo, seja chamado de quê? Qual que é a carinha da criança? Babilônia. A carinha de Babilônia. Então não é à toa que Apocalipse, quando se refira à contrafação do poder divino, do projeto divino, se refira à Babilônia. Agora, que tipo de relação é a relação que as pessoas têm com a Babilônia ao longo da história? E aí eu acho que essa é a questão principal. E quando eu estou dizendo isso, eu estou também convidando vocês a pensarem comigo. Que tipo de relação que é a nossa relação hoje com o mundo? Que tipo de relação que a gente tem que ter? Por quê essa pergunta? Por um motivo bem básico. Porque a gente está no mundo. E eu acho até engraçado quando muitas vezes a gente fala, não, porque no mundo tal e tal coisa acontecem. Mas a gente está onde? A gente está no mundo. A Bíblia fala, Jesus fala que a gente tem que ser o sal da terra, luz do mundo. Não tem como ser sal e luz se a gente não estiver no mundo. Só que ao mesmo tempo, Apocalipse fala, para a gente sair da Babilônia. Que tipo de relação é essa que então a gente tem que ter? E eu queria, hoje e amanhã, convidar vocês a gente pensar juntos sobre uma relação específica que dois personagens tiveram na Bíblia com a Babilônia. E eu queria mostrar para vocês que parece que não é tão preto no branco como parece, muitas vezes. E hoje eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Capítulo bem conhecido nosso. Então vamos abrir lá. Daniel 1. Desculpa, eu não perguntei antes. Quanto tempo, mais ou menos, que... 2.300 tarde de manhã? Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. Daniel, capítulo 1. E a gente vai começar... E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o fim do livro de Jeremias, tá? Antes de começar a ler Daniel, eu queria convidar vocês a pensarem umas coisas que não tem nada a ver com Daniel. Alguém aqui já viu aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Que é um filme antigão. Um dia desses, estava em casa, e de vez em quando eu mostro para o meu filho João, amanhã ele vai estar aqui, é que hoje ele preferiu ficar com a vovó Cecel, eu entendo,
Mas eu mostrei esse filme e já mostrei um monte de coisa antiga, né, da minha época, nossa, para ele, que a gente assistia. E daí um dia ele falou, papai, põe aquele lá do Chapolin. Eu falei, tá bom. E pus Chapolin, né, Chapolin Colorado. E ele começou a assistir. Papai, não é esse não, é aquele da engrenagem e tal. Eu falei, é o Tempos Modernos, tal. Daí coloquei, porque ele gostou daquela cena da engrenagem. Não sei se vocês já viram o Chaplin passando pela engrenagem e tal. Qual que é a grande sacada daquele filme do Chaplin? O que o Chaplin, estou sendo bem simplista, tá? O que o Chaplin está fazendo é uma crítica e aí tem um monte de coisa, a modernidade, industrialização e tudo que vem junto, as burocracias e etc. O que ele está criticando é o que o ser humano se tornou a partir da modernidade, que é o quê? Uma peça de uma máquina. Com o tempo, e vocês podem perceber isso, dependendo ainda mais do trabalho que a gente exerce, a gente muitas vezes vive como se tivessem dado corda na gente. E a gente para de ter momentos de reflexão sobre os motivos do que a gente faz. E o Chaplin está criticando isso, porque, lembra, na cena, ele está lá apertando o parafuso, ele sai da indústria, da fábrica, e ele continua os mesmos movimentos. Sai atrás da mulher, que tem a roupa com os botões, que parece um parafuso, etc. E é hilário. A crítica dele é uma mesma crítica que uma outra pensadora que eu gosto muito, chamada Hannah Arendt, ela faz numa época próxima, que é a seguinte crítica: com a modernidade e, como consequência, na Segunda Guerra Mundial, o ser humano perdeu a capacidade de fazer julgamentos, escolhas morais. E ela fala disso, principalmente, essa mulher, num livro que conta a história de um cara chamado Adolf Eichmann. Ele foi um dos responsáveis pela logística de transportes na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, ele era aquele que assinava para um trem sair daqui e chegar nesse outro campo aqui. E daí, ele, como outros líderes, né, do partido nazista e de todo aquele lance político, ele fugiu. E ele foi encontrado, na verdade foi sequestrado pelo Mossad, pela polícia secreta israelense, na Argentina, e foi levado para ser julgado em Jerusalém. E a Hannah Arendt, que era na época uma jornalista e também uma pensadora, ela foi lá para ser uma correspondente. E uma das coisas muito interessantes que ela conta é que ela diz que quando ela chegou lá, ela esperava encontrar no Eichmann um monstro. Porque pensa, olha o tanto de gente que morreu por causa das ações dele. E daí ela se surpreendeu. Por quê? Porque ele parecia ser um bom pai de família, mesmo tendo feito tudo aquilo. Por que ela diz isso? Porque ele não julgava que ele foi o responsável por nada daquilo. Eu não matei ninguém. O que eu fiz foi autorizar esse trem sair daqui e ir para esse campo de concentração. Mas eu não matei ninguém, não sou responsável. E aí? É responsável? Não é? E ele acaba sendo um arquétipo, um modelo de muitos de nós que a gente vive hoje e a gente não está interessado se a gente está apertando o parafuso de uma bomba atômica ou não. O nosso trabalho é apertar um parafuso e ponto. O problema é que a gente transfere isso para a nossa vivência com Deus, para a nossa espiritualidade. E aí o bicho pega. Aí a coisa fica muito mais complexa. Por quê? Porque a gente acaba vivendo uma espiritualidade, vivendo uma relação com Deus, que não é mediada por um pensamento crítico. E isso vai gerar um monte de problema. Por exemplo, a gente age como se a Bíblia fosse um amuleto, uma bola de cristal que vai resolver e responder objetivamente todas as nossas perguntas. Então, poxa, será que eu respondo aquela pessoa que me escreveu no Instagram me criticando? Daí você abre lá em Provérbios, tem um texto que fala exatamente sobre isso. Tem um texto que fala assim, ó, se alguém te ofender, eu vou parafrasear, tá? Se alguém te ofender, não responda essa pessoa da mesma maneira, porque senão você vai estar se rebaixando. Daí a gente ouve isso e pensa, resolvido.
Só que se a gente ler o versículo seguinte, sabe o que diz? Se alguém te ofender, não é ofender, se alguém te tratar bruscamente com palavras, trate ela igual, para ela entender o seu lugar. E daí você fala, peraí, é para responder ou não é para responder? E o problema gerado por esses dois versículos que estão coladinhos é o problema que a gente tem e deve ter sempre, que é o quê? A gente vai ter que avaliar, com a sabedoria que a gente adquire estudando esse livro, qual que é o momento para responder e qual é o momento para não responder. E a gente vai ter que bancar as escolhas. E aí ficou complexo. Porque é muito fácil chegar lá no dia do juízo e falar assim, Senhor, eu estou, óbvio, né? Não vai ser assim. Mas chegar lá, Deus, você está falando que eu não fiz isso, mas está lá na Bíblia, olha tal versículo. Está lá, eu só segui o que está lá. Ou, Deus, o pastor me falou isso. Ou, e aí vocês entenderam, a gente terceirizar, transformar a Bíblia numa bola de cristal, terceirizar para o pastor, terceirizar para o YouTube, para o Instagram, para tal pensador, etc. Mas daí Deus vai virar para a gente e falar assim, beleza, e você? Porque isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você não banca as suas escolhas? E eu penso muito, sabe no quê? Numa criança. O João, meu filho, tem 7 anos. E ele precisa muito de mim e da minha esposa. Para muita coisa. Diria que para a grande maioria das coisas. Mas eu vou ficar muito decepcionado se, sei lá, o João tiver 20 anos e, vamos supor, né, ele está em outro lugar e ele me liga e fala assim, pai, eu não sei que roupa que eu tenho que ir na igreja. Me ajuda nisso. Eu vou olhar e falar assim, eu errei em alguma coisa. Porque ele não sabe escolher. Como pai, eu vou olhar e falar assim, tem coisa errada. E aí eu pergunto, não é às vezes assim que a gente faz com Deus? Senhor, isso aqui. E lembra, Deus ouve tudo e está atento a tudo. Mas, por outro lado, Deus também tem um lado do pai que fica assim, você está me perguntando e eu estou te esperando porque eu quero ver você amadurecer. Eu quero ver você escolher. Poxa, mas e se eu errar? Ué, isso não é parte da vida, errar também? E crescer com os nossos erros? E a gente acha que Deus vai responder tudo para a gente. E a gente nunca cresce. Vira um bebezão espiritual. Daniel é levado para a Babilônia. Primeira Babilônia que a gente encontra aqui nesse fim de semana. Ele é levado para a Babilônia, amanhã eu vou dar o contexto. Está tudo fora de ordem, porque hoje eu vou falar de Daniel já na Babilônia e amanhã eu vou falar de como ele foi para lá. E não vou falar de Daniel. Então a gente está vendo de trás para frente. Daniel chega na Babilônia, a Babilônia invade Israel, leva uma parte da elite de Israel, de Judá especificamente, para a Babilônia. Isso daqui é o ano mais ou menos 605. A história, vou resumir rapidão. Tinha um tal de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, que cercou Jerusalém e... Estou falando tudo errado. Nabucodonosor cercou Jerusalém e Nabopolassar, o pai dele, estava na Babilônia. Babilônia para Jerusalém, naquela época, mais ou menos uns 3 meses de viagem. Tá? Então, imagina, 3 meses. Nabucodonosor tinha cercado Jerusalém, prestes a dominar, a gente vai ver isso amanhã, quando chega a notícia para ele de que o pai dele, lá na Babilônia, morreu. Então pensa comigo, quanto tempo de viagem? 3 meses. Se ele recebeu a notícia que o pai morreu, já faz quanto tempo que o pai morreu? 3 meses. Até ele voltar, passaram-se 6 meses. Né? Pergunto, se vocês não leram a Bíblia, tudo bem para entender isso, né? Não que está tudo bem, tá? Mas vocês já viram, sei lá, seriado de Vikings, de Game of Thrones, ou sei lá o quê. Quando um rei morre, o que acontece? Tem um monte de urubu que fica ali querendo tomar o poder daquele império, mesmo tendo um sucessor. O que Nabucodonosor tem que fazer rapidão? Voltar. Ele tem que voltar para assumir o trono. E ele volta às pressas.
E nessa de voltar às pressas, ele não vai falar assim, não, deixa eu ver, vamos passar um pente fino em toda Jerusalém, avaliar. Não, ele fala assim, vamos levar a elite do povo, jovens, assim, assado, inteligentes e tal, vamos levar os utensílios do templo, o ouro e tal, e ele volta. Ele volta, chega na Babilônia, e aí Daniel 1 é onde a gente se encontra. O livro de Daniel é um livro curioso, porque normalmente quando a gente estuda Daniel, principalmente em igreja adventista, o que a gente estuda de Daniel? Profecia. Em outras palavras, a gente estuda Daniel para entender o tempo que a gente vive. Só que a gente esquece de que não basta a gente entender o tempo que a gente vive. A gente tem que entender como viver no tempo que a gente vive. E é curioso que normalmente a gente estuda a segunda metade de Daniel, que é das profecias, e a primeira metade é assim, a história da época dele lá e tal. Só que o que Daniel está vivendo lá naquela primeira parte é exatamente o que a gente precisa entender sobre como viver hoje, no tempo que a gente vive, reconhecendo os tempos. Daniel chega lá, lembra o livro de Daniel, esse livro de profecia, mas o livro de Daniel também é um livro, e olha só que curioso, estou fazendo vários parênteses, tá? A gente tem um padrão de agrupamento dos livros da Bíblia. E isso não tem nada a ver com o escritor da Bíblia. Então, por exemplo, o livro de Jeremias está numa categoria de livros na Bíblia. Por exemplo, livros proféticos. Daí tem uma subdivisão, profetas maiores e menores, que tem a ver, sim, com o tamanho do livro. Nos livros pequenininhos e livro grande. Isaías, profeta também, subcategoria, profetas menores. Quem fez isso? Jeremias falou, meu livro é profético e profetas maiores. Não, isso é uma coisa muito posterior, muito, que depois, para organizar o texto, foi colocada. Igual a organização em capítulos e versículos, mesma coisa. E acontece que, em cânones, então, em organizações da Bíblia de outras tradições, esses livros estão, às vezes, em outra categoria. O que eu quero dizer com isso? Vamos simplificar. Daniel, para a gente, cristão, é profético. Se você vai na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, sabe o que Daniel é? Sabedoria. Porque na Bíblia tem um grupo de livros sapienciais, tipo Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Lamentações e outros. Daniel está aqui e não lá. E tem um monte de motivos para Daniel também ser visto como sabedoria, sabia? Porque a primeira parte do livro basicamente se assemelha em muito aos episódios de José como o sábio lá no Egito e assim por diante. Daniel é considerado sábio pelos babilônicos e assim por diante. E a pergunta é profecia ou sabedoria? Para mim, a pergunta já está errada, né? Porque a resposta para mim é profecia, claro, e é sabedoria também. E aí tem as duas partes do que eu falava. Reconhecer os tempos e entender como a gente vive nesse tempo. E como que o livro, então, começa ensinando a gente a como viver nesse tempo? Vamos começar a ler agora. Versículo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Aquilo que eu estava contando lá. Já dei o spoiler. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Sempre que eu leio a Bíblia, eu gosto de ir lendo com as anteninhas captando a presença de alguma palavra ou alguma expressão que aparece aqui e que provavelmente aparece em outro lugar. É uma coisa incomum aqui, que aparece logo de cara nesse texto. Diz que Nabucodonosor, dei uma olhada lá no versículo 2, levou os utensílios do templo de Jerusalém para a terra de Sinar. O que é a terra de Sinar? Você não precisa ter estudado nada para entender, é só ter lido comigo.
Nabucodonosor está voltando de Jerusalém para onde? Babilônia. Terra de Sinar é o quê? É um outro nome para a Babilônia. Agora, olha só que curioso. É comum chamar a Babilônia de terra de Sinar em Jeremias, em Ezequiel e outros livros? Não. Aqui é chamado, e isso liga um alerta na gente. Opa, por que está chamando de terra de Sinar? E aí, se a gente tiver um mínimo de curiosidade, a gente vai pensar, onde será que mais tem esse tal de terra de Sinar? E sabe qual que é o episódio paradigmático que acontece na terra de Sinar? Torre de Babel. A história que mostra uma contrafação aos planos de Deus. Obrigado, viu? A história que mostra onde tem um plano contrário ao plano de Deus. O que Daniel está querendo fazer com a gente, logo no início do livro, ele está escrevendo, é mostrar o seguinte: esse Nabucodonosor, ele vai agir nesse livro, porque lembra, gente, é um livro. E ele já prepara a gente, como qualquer livro, que ele escreveu pensado. Fala assim, esse Nabucodonosor tem que ser visto com a lente de Babel. Esse Nabucodonosor e o que acontece na Babilônia tem que ser visto com a lente daquilo que é uma contrafação aos planos de Deus. E isso vai ficar bem claro na sequência. Porque na sequência diz assim, que Nabucodonosor, eu vou ler o versículo 5 agora. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Por que isso daqui é importante? Para além do que a gente já ouviu, para quem já ouviu. Essa palavrinha aqui, determinou, lá no hebraico, é uma palavrinha muito especial. Não vou ficar falando coisa de hebraico, tá? Mas essa aqui, vocês me dão uma licença. Essa palavra é importante, é vayeman, em hebraico. Porque ela só aparece em 2 lugares na Bíblia inteira. 2 lugares. E isso é o suficiente para chamar a nossa atenção. Sabe qual que é o outro lugar? Em Jonas. Lá em Jonas, diz que Deus determinou, a tradução determinou para Jonas nem fica legal, mas diz que Deus separou um grande peixe que viesse e engolisse Jonas. Em outras palavras, o único outro sujeito associado ao verbo determinar na Bíblia é Deus. E aqui aparece para quem? Vocês estão comigo? Pode falar. Para Nabucodonosor. Lembra o que eu falei? Daniel falando para a gente. Leia esse livro com a lente de alguém que quer tomar o lugar de Deus. Alguém que quer fazer uma coisa contrária ao que Deus pede. E aqui a gente vê o rei falando assim, vocês vão comer o que eu determinar. Vocês gostam de comer? Que pergunta, né? Eu gosto muito de comer, né? Gosto. E a Bíblia fala muito de comida, graças a Deus. Jesus, inclusive, né? Ele é chamado por vários de comilão, de glutão, porque o ministério dele, em grande parte, não estava associado a estar aqui na frente pregando, mas era estar convivendo com as pessoas sentado à mesa. E isso é muito importante. Para além da brincadeira de ser gostoso de comer, a mesa tem um símbolo, tem alguma coisa além. Você sentar à mesa com uma pessoa e conversar é uma experiência singular. Só que a Bíblia, ela é interessante porque lá no início fala o seguinte sobre a comida. Antes de falar o início, quero falar outra coisa. Em volta de Israel, tinham várias outras religiões mesopotâmicas daquela região. Essas religiões diziam que os seres humanos nasceram, eles foram criados com uma função. Sabe qual é? Alimentar os deuses. Na mitologia mesopotâmica, nós fomos criados para satisfazer os desejos dos deuses. Em outras palavras, se eu vou lá e apresento um sacrifício,
o que eu estou fazendo? Alimentando o Deus. Se ele se sentiu saciado, as coisas que eu pedi vão acontecer. Se não saciou, não dei o suficiente. Deixa eu dar mais. E tinham deuses que chegavam num ponto de aceitar sacrifício de filhos e etc. Agora, é essa a dinâmica de relação do Deus da Bíblia com Israel? Não. E como isso fica bem claro? Em Gênesis 1. Que em Gênesis 1, primeira coisa, Deus cria o ser humano. E qual que é a primeira coisa que Deus dá para o ser humano? O que comer. E isso é muito importante. Por quê? Porque o ser humano não é feito, na Bíblia, para alimentar a Deus. O sacrifício não é para saciar a vontade de Deus, mas é Deus que dá o alimento. Em outras palavras, comida na Bíblia é sinônimo, sabe de quê? De graça. E olha só, quando você vai olhando em vários episódios na Bíblia, maná. O que o povo fez para receber maná? Nada. Nada. Não fez nada. Deus deu. Como que Jesus se auto-intitula? O pão da vida, o pão que desceu do céu em relação ao maná. Tudo associado à graça, porque comida na Bíblia é sinônimo de graça. Olha que diferente. Agora, traz isso daqui para Daniel. Lembra? Daniel vem de um contexto que entende que quem dá a comida para o ser humano, quem diz o que o ser humano come, é o quê? Quem diz e quem dá. É Deus. E eles vão para o lugar onde o rei chega e fala assim, eu vou dizer o que vocês vão comer. E assim, eu não sei vocês, mas inicialmente, até parece que o rei não está com má intenção. Porque às vezes a gente lê isso assim, olha só esse rei, que malvado, querendo deixar os meninos que foram para a Babilônia impuros. Não, porque o que o rei está fazendo? Ele está falando assim, eu quero que esses rapazes comam do quê? Do pior? Não, do melhor, do melhor para ele. Eu quero dar o melhor. Ele não está fazendo maldade, ele está fazendo uma coisa boa na visão dele. Às vezes, olha como a gente já lê enviesada, né? A gente lê e fala assim, olha, Nabucodonosor fazendo, olha, tornando isso um problema. Não, ele está querendo fazer o melhor. Só que Daniel entende aquilo e fala assim, é o seguinte, não é assim que funciona com o nosso Deus. Não é o rei que vai determinar, muito embora ele pareça estar querendo ser Deus, o que a gente vai comer ou não. E daí Daniel faz um pedido. Diz lá o texto, vocês conhecem. Olha lá, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E agora? Até pintei esse versinho aqui na minha Bíblia. E Deus concedeu, é o verbo dar, o mesmo lá da comida, tá? Deus deu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Só que o chefe dos eunucos, lembra, fica com medo. Ele fala, Daniel, eu entendi, mas assim, e se chegar no fim do período, lembra, são 3 anos aproximadamente, e vocês estiverem mais fracos, vocês não estiverem conseguindo, assim, se desempenhar como os outros, imagina só o que vai acontecer. Eu vou me dar mal se isso acontecer. Olha lá comigo, versículo 10. Eu vou ler a partir do que o chefe fala. Ele fala assim, ó, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. Que determinou o que vocês devem comer e beber. E ele, se perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, como ele vai fazer? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Eu vou morrer. Se acontecer isso, eu vou morrer. E daí, Daniel fala, olha, vamos fazer um teste de alguns dias. E depois desses dias, se a gente estiver apto, você deixa que a gente prossiga com isso. Agora, olha só um detalhe. Vamos encaminhando aqui mais para o fim. Diz lá, no versículo 3, eu pulei propositalmente, o seguinte. O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, esse que está com medo aqui, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres,
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Agora, esse é o trecho importante para a gente hoje aqui. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que isso quer dizer? Muita coisa. O que é a cultura e a língua dos caldeus? Primeiro, os babilônicos não falavam hebraico. Eles falavam uma outra língua. Tanto é, em Daniel, é um livro que tem, no original, hebraico e aramaico, a outra língua. Então eles tinham que aprender a língua. Mas é só a língua? Não, diz lá. A cultura também dos caldeus. Daniel e os amigos, quando vão para a Babilônia, eles são colocados diante das ideias da cultura babilônica. E aí? Olha só que perigo. A cultura babilônica agora vai adentrar a mente dos nossos Daniel e amigos. E agora eles vão estar perdidos. Por quê? Porque a Babilônia tem toda uma cultura de ideologias que ensina não sei o que lá. Vou dar um exemplo. Na Babilônia acreditava-se que, por exemplo, os deuses se comunicavam com seres humanos através dos sonhos. Tanto é que foi encontrado um livro chamado Manual de Interpretação dos Sonhos. Um livro babilônico. Outra coisa, os sábios babilônicos, todos eles eram versados, sabe no quê? Numa mistura, porque hoje a gente tem uma distinção bem clara entre astronomia e astrologia. São coisas diferentes. Naquela época não tem essa diferença. As coisas são meio misturadas. Então, ao mesmo tempo que tem um elemento do que hoje a gente chamaria de científico, de estudar as estrelas e entender, tinha também um elemento de achar que aquilo tinha um caráter místico e religioso por trás e tal, e muitas outras coisas. E aí eu volto. Daniel e seus amigos são colocados diante disso. E sabe o que me chama a atenção? E aí eu queria abrir meu coração com vocês. Daniel e os amigos não veem nem um pouco isso como uma ameaça. Eles olham para essas coisas e falam assim, aprender da cultura babilônica? Tá bom, vamos aprender. Não tem nenhum problema. A gente aprende. E olha só que interessante. Alguém pode dizer assim, mas eles foram levados forçados. Se eles não aprendessem, o que eles iam fazer? Iam morrer. Mas espera aí, e a comida? Eles podiam recusar? Podiam. Poderiam morrer também. Mas a comida sim é um problema. Por quê? Porque está lá na Bíblia. O que Deus espera que eles comessem. Que Deus é quem alimenta. E essas ideias babilônicas? Isso aí não tem problema. É como eles pensam. Mas ainda fica mais complexo ainda para a gente que tem medo, né? Morre de medo do fantasma da Babilônia. Por quê? O que acontece no período depois que Daniel faz o teste? Sabe o que acontece? Eu vou ler. Diz assim, 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu... Então, vamos parar só aqui. Então, aos 4 jovens, Deus, tá? É Deus quem dá o quê? O conhecimento e a inteligência em quê? Em toda cultura e sabedoria. Os 4 são mais sábios e inteligentes em tudo da Babilônia. Porque quem dá sabedoria para eles sobre essas coisas da Babilônia? Deus. E agora eles podem ser instrumentos de Deus na Babilônia. Então você está falando que a gente tem que sair atrás dessas coisas? Não, não é. A questão é o seguinte, por que a gente tem medo disso? E eu ajudo a responder. Sabe por que eu acho que a gente tem medo de pedir sabedoria para Deus na cultura babilônica? Porque a gente não tem o que Daniel tinha quando ele chegou lá. A gente não tem a base para isso. E a gente tem medo de, se eu aprender, poxa, é verdade, olha, vão me doutrinar, vão me ensinar isso, vão me ensinar aquilo. E Deus fala,
eu te dou a sabedoria. Fica comigo. Eu te dou a base, eu te dou a sabedoria, e você vai ser, sabe o quê? Um instrumento meu na Babilônia. Porque lembra, o texto fala, luz do mundo, sal da terra. E a gente quer ser sal da terra sem saber o que é a terra. A gente quer ser luz do mundo vivendo num outro planeta. E isso não faz o menor sentido dentro da história de Daniel. Daniel tinha uma base estruturada com Deus. E agora, tendo essa base estruturada com Deus, quando ele chega na Babilônia e encontra esses desafios fantasmagóricos, sabe o que é isso para ele? Fala assim, eu estudo isso daí, aprendo e vou ser mais sábio do que os seus babilônicos. E o que acontece depois do fim do período? Eles vêm, fazem o teste. E diz o texto que Nabucodonosor olha e os amigos e Daniel são o quê? Muito mais sábios do que os babilônicos. Na cultura deles. Nabucodonosor não faz um teste assim. Deixa eu ver se você que é babilônico é bom em aramaico e você que é de Israel é bom em hebraico. Deixa eu ver se você é bom nesse livro dos sonhos e dos mortos e você é bom no livro de Gênesis. Não, não é. O teste de Daniel tem a ver com o quê de conhecimento? Da Babilônia. E ele é mais sábio do que os outros. E quem deu a sabedoria? Deus. E aí eu pergunto, será que a gente está preparado para isso? Para ser essa luz? Hoje, na Babilônia? Será que a gente está preparado para servir desse jeito? Daniel talvez pudesse ter recusado tudo isso. Só que sabe o que poderia ter acontecido? A gente nunca ter tido o livro de Daniel. Porque lembra, sabe como termina o capítulo de Daniel, capítulo 1? Termina assim, que Daniel permaneceu no palácio real até o período de Ciro. Ele já dá um spoiler, o capítulo 1, gigantesco. Porque ele já fala, ó, depois da Babilônia vai ter Medo-Pérsia, depois tem Pérsia, e Daniel vai continuar lá. Porque ele se deixou ser usado por Deus. Mas para isso, ele teve que construir um alicerce com Deus. Eu acho que um grande problema é que a gente às vezes acha que tem esse alicerce e sai por aí achando que não vai afetar a gente em nada. A gente tem que ter o alicerce. E o outro lado é o seguinte, não, eu não posso ver nada disso, eu não posso ler, não, lá na faculdade vão... Você não tem a sua base? Você não sabe o que é o correto? Você não busca a sabedoria de Deus? Por que não pedir para Deus, então, a sabedoria para ser mais sábio nesses assuntos do que os outros? E talvez aí a gente vai poder, na Babilônia, ser o sal e ser luz. Porque é para isso que a gente é chamado. Para, na terra, ser sal e ser luz. É para isso que Deus chama a gente hoje. E isso envolve a sabedoria que só Deus pode dar. Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia, eu não acho a Bíblia um manual, que ela não responde objetivamente as perguntas. Um manual, você vai montar, eu já falei isso uma vez, vai montar um Lego. Se o manual tiver uma metáfora, você vai falar, eu não sei como é que monta. Ele não resolve a minha questão. O manual tem que ser objetivo, ele tem que terminar a jornada. Só que a Bíblia não termina a jornada. Às vezes ela traz mais elementos para a minha jornada, porque ela traz o que é parte também da vivência com Deus, que é o mistério, que é não entender, às vezes, um monte de coisa. E ela é um livro que, a partir do momento que eu estudo, que eu busco profundamente, em oração, junto com Deus, eu tenho a oportunidade de crescer na sabedoria divina. E é isso que é o alicerce que vai sendo construído. O alicerce, primeiro, para você bancar suas escolhas. Poxa, não sei que profissão eu devo seguir. Se você acha que a Bíblia vai ser uma bola de cristal, você vai fechar o olho e vai apontar e vai estar lá, sei lá, alguma coisa, sinto muito de dizer, mas não é assim que funciona. Funciona assim, Senhor, estou orando por isso.
Me ajuda com isso. E eu estudo a Bíblia e tento entender. E olho para um exemplo de um na Bíblia que fez tudo errado e aprendo a não fazer aquilo. E outro que fez coisa certa e aprendo a fazer como ele. E vou tentando e vou construindo isso com Deus. E quando eu tiver isso construído, não tem nada que vai abalar a gente. Ainda mais se a gente pedir dessas coisas a sabedoria de Deus. De novo, o convite é para a gente ser sal e luz na Babilônia. Antes da gente se assustar com ela, por que não a gente não exerce o nosso papel de ser sal e luz? A Babilônia está aí. Está aí aonde? A gente está nela. É a carinha, lembra da estátua? E Deus convida a gente para ser sal e luz, para fazer um diferente, um diferencial. Mas na terra. Que a gente seja esse sal e essa luz. Amanhã eu queria falar um pouco sobre o início disso. Porque lembra, Israel estava lá, tranquilo, na região que Deus tinha prometido, e de repente chegam os babilônicos e invadem. A Babilônia chega e ela é uma ameaça. E como se comportar diante dessa ameaça? E aí vem o profeta Jeremias, que vai ensinar para a gente algumas coisas de como lidar com a ameaça babilônica. Ele vai ensinar para a gente que nem sempre a dinâmica com a Babilônia é de sair. Às vezes é de aceitar e ser instrumento lá. Mas isso daí a gente vê amanhã de manhã, tá bom? Vamos fechar nossos olhos para a gente orar? Querido Senhor, amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a Bíblia e estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, iluminando a nossa mente, nos dando sabedoria. E que a partir dessa sabedoria a gente consiga bancar as nossas decisões. Nunca sozinho, sempre do seu lado, em oração constante. Mas que a gente cresça, que a gente amadureça espiritualmente. E com essa maturidade, a gente seja sal e luz na terra. Sal e luz nessa Babilônia que a gente vive. Que a gente possa, como Daniel, a gente possa ser luz. Em nome de Jesus. Amém.